Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, mais uma vez a meditação da Palavra de Deus. Estamos iniciando mais uma semana, 12ª semana do tempo comum. Vamos meditar no Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis para não serdes julgados, pois como o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medides, sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, temos aqui hoje um evangelho que nos exorta, Jesus hoje quer nos falar e nos exortar. É um evangelho muitas vezes que não é tão compreendido, principalmente na nossa realidade de hoje, quando se fala muito sobre não julgar, né? E duas coisas são importantes aqui no evangelho de hoje, que nós somos chamados a meditar, né? Primeiro, que nós não podemos fazer o juízo temerário. Mas o que é o juízo temerário, né? É quando nós não temos segurança da intenção daquilo que é feito, daquela coisa que é feita. Então, quando eu não tenho segurança da intenção do meu irmão, eu não posso fazer nenhum juízo temerário daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou, né? E também quando eu não sei que aquilo que está aparecendo no primeiro momento parece que é bom ou parece que é mal, né? Com certeza você já passou por um momento assim, de acontecer uma coisa e no primeiro momento parecer que era mal e depois você viu que aquilo era um bem, que aquilo era bom, né? Ou seja, não fazer um juízo repentino de qualquer forma, né? O que Jesus quer nos falar no evangelho de hoje é que muitas vezes nós não devemos olhar para a vida do irmão em primeiro lugar. A vida que deve ser observada, analisada, é a nossa própria vida, né? Muitas vezes nós estamos numa atitude diante do nosso irmão em que nós precisamos repreender a sua atitude, né? Por exemplo, você tem alguma autoridade sobre aquela pessoa, você é chefe da pessoa no trabalho, você é pai, você é mãe, você então tem uma autoridade a exercer sobre aquela pessoa. E naquele momento você deve fazer uma repreensão. Quando nós vamos então, né, não julgar a pessoa, mas fazer a repreensão de alguma atitude da pessoa, primeiro nós devemos olhar para nós. Devemos pensar primeiro se eu tenho aquele vício, né? Se eu nunca cometi aquele vício. Olhar primeiro para mim, né? Ou então perceber que eu sou um homem fraco. Também posso cair na mesma dificuldade, cair na mesma situação. Por que que isso é importante? Porque trazer a memória da nossa fragilidade, da fragilidade comum, que eu posso fazer o que ele faz, ou fazer aquilo que ele faz de uma forma pior, me ajudará a exercer a misericórdia para com o meu irmão, a exercer a caridade para com ele. Saber que eu, estando no lugar dele, poderia cometer algo pior, né? Com isso a gente vence a soberba, com isso a gente vence o orgulho. Ninguém é mais do que o outro. Ninguém está isento de cair no erro. Ninguém está isento de cair no pecado, né? O que o Senhor lhe proíbe aqui nesse evangelho não é a repreensão das faltas, né? Não é a gente não poder corrigir, mas é sim o menosprezo por nossos próprios pecados. Muitas vezes somos tão rápidos
a olhar o cisco do olho do irmão e não perceber a trave que tem no nosso olho. Ou seja, sempre estamos tão ávidos a olhar e a perceber o erro, o vício, o pecado do outro e não olhar para nós mesmos, e não olhar para a nossa vida, né? Então, nós devemos olhar com diligência para a nossa vida, conhecer as nossas limitações, os nossos pecados, os nossos vícios, para aí sim nos corrigirmos e assim também poder ajudar o outro, né? Não se trata de não viver a correção, não se trata de não poder chamar a atenção do irmão, mas se trata de primeiro ter um olhar para nós mesmos, né? Para que aí, a partir desse olhar em que eu olho para mim e eu corrijo as minhas faltas, eu também posso ajudar o irmão, né? Não se trata de julgar o outro como um juiz amargo, mas ser um médico para aplicar a medicação, ou seja, o que deve mover o nosso coração é o amor, é a caridade para com o outro. Peçamos então a Nossa Senhora a sua intercessão, para que ela nos ajude a viver bem o Evangelho no dia de hoje e sempre ter um olhar atento para nós mesmos, para poder assim ajudar o nosso irmão. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.